Olá, meus queridos. Olá, meus queridos. Já vamos fazer agora, vamos dar revisão sobre a matemática, tá? Vamos relembrar a questão da decomposição dos fatores primos, tá certo? Vamos lembrar um pouco sobre os dois fatores, as duas decomposições, tá? O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, tá certo? Nós vamos relembrar um pouquinho de algumas características para a gente poder estar auxiliando a gente na nossa prova, tá? Nossa prova de quinta-feira, ok? Vou fazer aqui, vamos começar aqui, vou fazer a nova apresentação, tá? E nós vamos fazer essa apresentação do nosso Paint, tá? Onde a gente vai estar relembrando na prática, ok? Para começar, para mim poder decompor um fator, tá? Eu vou fazer primeiro a decomposição só de um fator. Eu tenho que lembrar, sempre vou começar pelo fator primo. O primeiro fator primo, né? Vamos ter o 2, tá bem? Aí depois vamos iniciar e vamos continuar. Vamos iniciar sempre pelo 2. Se for um número par, sim, tá? Se for um número ímpar, não, tá bem? Porque o 2 ele não vai dividir números ímpares, somente números pares, tá? Olha só, 24, eu vou começar pelo 2, tá certo? Vou iniciar aqui pelo 2, ó. 24 dividido para 2 é 12. Então, vou continuar a divisão ainda com 2, tá? 12 dividido por 2 são 6. Então, vou colocar um 2 de novo. 6 dividido para 2 dá 3. Tia, olha só, chegando no número ímpar. O 3 é o número primo, ou seja, ele só é divisível por ele mesmo. Então, 3, vou colocar 3 por 3, vai dar 1. Encerrei a minha decomposição. E como é que eu faço para descobrir o MMC, o mínimo divisor comum? Vou multiplicar os números primos que eu encontrei. Olha só, vou multiplicar por pares. 2 vezes 2 são 4, vezes 2 vezes 3 são 6, tá? 6 vezes 4 são 24, ok? Então, o MMC de 24 é 24, certo? Esse é o mínimo divisor comum. 6 vezes 4 são 24. Tati, agora você, de um divisor é fácil. Vamos agora para dois divisores. Agora eu vou colocar um divisor ímpar, tá? Vamos colocar aqui, vamos colocar o 60, ok? Vamos colocar dois divisores pares, tá? Vou iniciar sempre por qual, tia? Por mais que tenha um número ímpar, você sempre vai iniciar pelo número 2, ok? Se tiver um número par, um divisor aqui, número par, um dividendo, vamos pensar assim, você vai iniciar pelo 2. Então, vou iniciar pelo 2, olha só. 60 dividido para 2 dá 30. 24 para 2 dá 12. Vou continuar com o 2, ok? 30 para 2 dá 15. E aqui dá 6. Tia, aqui o 15 e o 6 é divisível por 3. Eu posso colocar o 3? Não, você continua ainda com 2, porque o 6 ainda é divisível por 2. Vou repetir o 15, tá? O número que não pode ser divisível, eu repito ele, ok? E 6 dividido para 2 daria 3. Agora sim eu posso colocar o 3, ó. Que é o próximo divisor primo. Eu posso ir logo para o 5? Não, você tem que seguir a sequência, tá? 3 dividido para 15 dividido para 3 daria 5. E 3 por 3 daria 1. O 5, como é o número primo, ele só pode ser divisível por ele mesmo. Então, 5 por 5 dá 1. Pronto, terminei a meu MMC. Agora eu vou dividir e multiplicar por pares, tá? Sobrou um, tia, então você vai repetir. 2 vezes 2 são 4, vezes
2 vezes 3 são 6, vezes, repita o número que sobrou, tá? Você vai repetir todos os números, todos os fatores primos. 6 vezes 4 são 24. 24 vezes 5 dá igual a... Vou fazer aqui rapidinho. 120. Então, o mínimo divisor comum desse número é 120, tá? Já fiz o mínimo divisor comum. Agora, o máximo. Como é que eu vou descobrir o máximo, tia? Eu vou pegar o fator, o maior, tem o maior divisor comum, tá? E tem o máximo divisor comum. Vamos primeiro para o máximo, tá? O máximo é aquele lá. Vou multiplicar os dois primeiros fatores, tá? 2 vezes 2 é 4, ok? Vezes, certo? Vezes. Aí, então, vou fazer o quê? Vou multiplicar pelo próximo, olha só. Pelo próximo aqui, ó. O 3. Por que que eu não vou pegar o 5? Porque o 5, ele não vai dividir nem o 60, vai dividir o 60, ele divide 60, mas não divide o 24, tá? Então, eu vou pegar somente 3 vezes 3. Tá? Por que que eu não peguei o 5? Porque o 5 ele não vai dividir o 24. E eu tenho que pegar, vou repetir, o fator primo que divide todos, tá certo? Ele precisa dividir todos, tá bem? 3 vezes 4 são 12. Então, esse seria o máximo divisor comum, ok? Lembrando que os dois primeiros, se ele se repetir, os dois primeiros números primos, eu multiplico ele. E vou repetir o próximo número primo que divida todos. O 50 vai dividir o 60, mas não divide o 24, ok? Então, no caso, vou pegar só o número 3, certo? Então, 4 e 3. Agora, o maior divisor comum. O maior divisor comum é o maior número desses daqui que divide todos. Quem é que divide todos e é maior? O 3, olha só. Esse é o maior divisor comum. O 3, tia, sim, o 3. Porque entre o 2 e o 3, o 5 não pode, por quê? Porque o 5, ele não divide todos, ele tem que dividir todos, tá? Esse é o maior divisor comum. O 3 vai dividir o 60 e vai dividir o 24. 3 vezes 8 são 24. Então, o maior divisor comum desse número aqui é o número 3, certo? Vamos relembrar aqui, olha só. O mínimo divisor comum, eu vou multiplicar todos os números. O máximo divisor comum, eu só vou pegar os números, os dois primeiros números que se repetem, vou multiplicar e vou repetir o próximo número primo que divida todos os números aqui em cima, tá? Ele precisa dividir. Se ele não dividir, ele não pode ser multiplicável. Aqui eu só encontrei o 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2 são 4, vezes 3 dá 12. 3 vezes 4 são 12. Esse é o máximo divisor comum. O maior divisor comum desses números que eu encontrei, desses fatores primos aqui, é o número 3. Tia, mas o 5 é maior do que o 3, mas o 5, ele não vai dividir o 24, então ele não pode entrar, tá? Vamos dizer, nessa divisão, tá bem? Por mais que ele tenha divisível, esse for um dos fatores primos encontrados, ele não pode ser selecionado, porque ele não divide o 24. Então, o maior divisor comum é o número 3, ok? Vamos agora falar do próximo conteúdo da nossa prova, tá? Nosso próximo conteúdo que nós vamos estudar também é a questão das propriedades da igualdade, certo? Propriedades da igualdade. Tia, como é isso? Propriedades da igualdade. São as equivalências, tá? São que um lado eu vou ter o mesmo tanto do outro lado da igualdade. Mas como eu posso fazer isso, tia?
Vou já explicar aqui, ok? Só um momentinho aqui. Pronto, vamos aqui, olha só. Eu tenho um número, ok? Eu tenho um número. Vou botar esses números aqui. 6 mais 3 menos 2 é igual a 10 menos 10 mais 1 menos. Aí eu não vou colocar o número, aqui nós vamos verificar. Como é que isso pode ser igual, tia? Se aqui eu tenho um 3, um 6 e um 2, e eu, do outro lado eu tenho um 10 e mais 1. Sim, a igualdade, ela não importa os números usados, importa o resultado, ok? Vamos colocar aqui o resultado. Primeiro eu tenho que ver, se de um lado está faltando número, eu vou resolver o problema que já tem os números completos, tá? 6 mais 3 dá 9. 9 menos 2 daria 7, tá? Então, se aqui é uma igualdade, eu vou ter 7 igual a 7, ok? Então, qual número eu usaria para ter 7 nessa igualdade? Aqui eu tenho 10. Ok. Tenho 10 mais 1 daria 11, né? 11, tá? Qual o número que eu tiraria para dar o número 7? Ok? Quanto é que poderia colocar aqui? Poderia colocar o número 4. Olha só. 4, 11 mais 1. 10 mais 1. 10 mais 1 daria 11, né? Isso. 10 mais 1 daria 11. 11 menos 4. Quanto é que ficaria? Ficaria 7. Então, aqui eu tenho uma igualdade, pois de um lado eu tenho 7, do outro eu também tenho 7. Isso são igualdades matemáticas, tá bem, meus amores? Certo? Isso seria a igualdade matemática, é o que vocês irão fazer na prova, tá? Vocês vão fazer na prova também problemas envolvendo igualdade matemática, tá? Alguns problemas vocês podem estar pesquisando revisando, dando revisão na apostila de vocês, tá certo? Vocês poderão fazer isso para dessa revisão, certo, meus amores? O próximo conteúdo seria as situações, problemas envolvendo essas desigualdades, que é o que eu falei. Vocês podem estar dando essa revisão aí no conteúdo de vocês, tá? Vamos falar um pouquinho agora, tá certo? Sobre a questão da nossos conteúdos de geografia, tá? O que nós estaremos estudando para a nossa prova em geografia, tá certo? Em geografia, nós vamos estar estudando as novas tecnologias digitais, a auxiliação, o auxílio dela na produção do campo, tá? Nós vamos relembrar alguns daqueles maquinários que são utilizados na agricultura para auxiliar. São as colheitadeiras, são tratores, tá? Aquelas máquinas que vão fazer a questão do arado no solo. E todos esses equipamentos vão auxiliar na produção, para aumentar a produção do campo, certo? E alguns também, né, vamos relembrar também na página 3 e 4, alguns dos projetos pilotos, tá? Desenvolvido para ajudar. Os projetos pilotos, eles vão, na verdade, eles são testes realizados em 5 estados, tá certo? São os estados maiores de produção no Brasil, que é Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Piauí. Esses projetos pilotos, eles são formas, tá? São tecnologias utilizadas para auxiliar, para ajudar na questão da produção, aumento da produção,
para eles também da questão do controle de praga, do monitoramento dessas pragas, para estar saber também se os equipamentos darão problema e quando darão e qual a melhor solução para estar fazendo a manutenção dos equipamentos que são utilizados no campo, tá certo? Então, esses dispositivos, eles estão visualizando se toda essa tecnologia vai auxiliar a questão dos produtores ter menos custo, tá? E mais ganho, certo? Depois, né, vamos estar verificando o trabalho, as inovações tecnológicas, certo? E os impactos também, e os impactos dessas inovações tecnológicas, tá certo? Quais são os impactos que deram essas renovações tecnológicas? Quais foram os empregos que não se existam mais? A gente viu que o campo ele fornecia muita fornecia muito trabalho para as pessoas, apesar de serem trabalhos muito duros, trabalhos que eram considerados escravos, eles de uma certa forma, eles ajudavam na questão da economia. E com a isenção, para a colocação das tecnologias, desses maquinários, muitos trabalhadores perderam seu espaço no campo, porque as colheitadeiras elas vão fazer o trabalho de 10, 20 homens, tá? Que faziam a colheita desses produtos, hoje em dia são tudo feito por maquinário. Por que que isso ocorre? De acordo com os empresários, uma pessoa, ela cansa, ela tem que ter um tempo de repouso, e as máquinas não, elas vão funcionar a todo vapor. E é isso que a gente vai ver nas inovações tecnológicas e os impactos que essas renovações deram, tá certo? Na página 11 e 12, né, vamos relembrar um pouco sobre essas máquinas, vamos falar um pouco do trator, o que é o trator, a colheitadeira, o arado, e as ordenhas que são utilizados nas grandes vacarias que são utilizadas para ordenhar, para tirar leite das vacas, certo? E com essa modernização, muitos trabalhos deles foram perdendo espaço e outros foram tendo a questão de sumir do mercado. Nós podemos citar entre eles a questão daquelas pessoas que cortavam gelos, quebradores de gelo, os radares humanos, que eram aquelas pessoas que ficavam prestando atenção, se viam aeronaves perto. Esses radares humanos, eles trabalham principalmente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E tinha os acendedores também de postes, né? Aquelas pessoas que trabalhavam acendendo postes, tá certo? E, meus amores, a nossa revisão foi essa, tá certo? Vocês também poderão estar fazendo a revisão de vocês em casa, lendo um pouco mais, relembrando os exercícios já feitos, tá? Para estar auxiliando vocês na prova. Dicas que eu quero dar vocês tenham paciência, leiam uma vez, duas vezes, não tenham pressa em terminar a prova, tá certo? E façam com cuidado, ok? Eu quero desejar uma boa prova e um bom final de semana para vocês, tá? Logo em breve nós voltaremos a nos ver e um abraço.